Atos 1:4 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua santa presença em nosso meio. Continue com a tua graça sobre graça neste culto, não só conosco, mas com as nossas crianças e com os professores que lá agora ministram as boas novas. Abençoe cada pequenino, cada pequenina, e que a tua palavra encontre repouso no coração deles, e que todos eles possam sair daqui também com a alma alimentada, Senhor, em nome de Jesus. E continue conosco, e prepare agora o nosso coração e mente, a nossa atenção, e fale conosco nesta hora, pois precisamos de Ti, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Como nós temos estudado nesta série, a estação de Pentecostes vai muito além do rótulo comum que geralmente conferimos a esta festa. É comum associarmos Pentecostes, esta palavra, com barulho, com igreja pentecostal, com ênfases do tipo: Deus fez isso, Deus fez aquilo, com generalizações do tipo: lá só falam no poder de Deus, não são como as históricas que mais aprendem a palavra. Pentecostes é muito além de tudo isso. Essa estação de transição entre a Páscoa e a festa do 50º dia, que conta os dias, que espera por mais dos céus, vai além da leitura mais popular. E tem um material diverso. Material que nós temos aqui estudado, como lá do início da ressurreição, das aparições do Senhor Jesus, das restaurações dos discípulos, que abandonaram o Mestre no momento em que ele mais precisou de alguém do seu lado, o Mestre sozinho ficou. Pentecostes nos fala da cura de Pedro após a sua negação, da incredulidade entendida de Tomé, pode tocar Tomé, do coração aquecido dos discípulos no caminho de Emaús. Pentecostes nos fala da corrupção dos guardas do túmulo, das concorrências entre homens e mulheres. Será que elas viram direito que ele não estava lá? Será que acreditamos no depoimento feminino ou masculino da ressurreição? Pentecostes nos fala sobre concorrência entre Pedro e João. E quanto a esse, Senhor, o que o Senhor fará com ele? Entre outros eventos. Obviamente que Pentecostes nos fala sobre gratidão pelos primeiros frutos, as primeiras colheitas. Também nos fala sobre a fé de quem recebe as primeiras colheitas, fé que espera pelo restante, pela provisão até o fim. E Jesus, tendo inserido o conceito de espera, ampliou aquilo que era somente contagem, com a esperança da promessa, que esperaram os discípulos, que permaneceram em unidade, que contavam os dias, até que o dia chegou, até que a promessa foi enviada, naquele Pentecostes, após a ressurreição do Senhor. E é sobre essa promessa, feita por Jesus, que eu darei sequência a essa nossa série. A promessa do Espírito Santo. Se estivéssemos hoje ali entre 1850, 70, 90, e perguntássemos sobre essa promessa ao chamado príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon,
Se perguntássemos a ele como você definiria esta promessa, Charles Spurgeon definiria da seguinte forma, e leio um dos seus sermões chamados 12 Sermões sobre o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que estava presente em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que foi ungido pelo Espírito Santo, o nosso Messias, o grande fundador da nossa religião. Spurgeon diz, se ele precisou da unção do Espírito Santo, quanto mais nós também precisaremos. Spurgeon disse isso em relação à referência que Lucas faz em Atos, no capítulo 10, quando ele diz como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Para Spurgeon, número 1, o Espírito Santo é simplesmente a necessidade que eu tenho, porque se Jesus teve, quem somos nós para dizer que não precisamos? Ele, em um outro sermão, ele disse que nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do sobrenatural do Espírito, nós precisamos do poder na palavra, nós precisamos do poder que inspira os crentes com uma energia celestial, que afeta o coração daquele que não se preocupa com nada, que afeta e muda o coração das pessoas para que elas se tornem, que vão diante de Deus. Spurgeon continua, nós não queremos ser e estar bêbados com vinho do excitamento carnal, mas nós preferimos o enchimento do Espírito. Nós então queremos esse fogo que desce do céu como uma resposta efetiva das ferventes orações de pessoas justas. Perceba a poesia daquela época. Nós precisamos de homens e mulheres verdadeiramente cheios de Deus, espirituais, pois o futuro da nossa religião depende da mão de Deus, depende de mais pessoas que sejam santas, cheias do Espírito, consagradas ao Senhor e santificadas pela sua verdade. Um tremendo batista, de carteirinha, gritando bem alto, nós precisamos do Espírito Santo. De Spurgeon para o Evangelho de João, deixe-me te ajudar na definição dessa promessa. Jesus estava ensinando lá no cenáculo, naquela série de últimos ensinamentos antes da sua morte, e Jesus então vem com ensino e promessa juntos, e ele começa dando a condicional antes de propor a promessa. Ele disse, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos, e se vocês me amam e obedecerão os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. E Jesus completa, mas como há aquele que não me ama, aquele que não guarda as minhas palavras, essas palavras que vocês estão ouvindo, então, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. E a esses que rejeitam, Jesus conclui, tudo isso eu tenho dito enquanto eu estou com vocês, em outras palavras, aproveitem ao invés de rejeitá-las. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Primeiramente, então, o Espírito Santo foi enviado por Deus. Ele aconselha, ele ensina, ele nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus. Ele é a essência de Deus, Ele é a verdade, é a manifestação de um outro poder do céu.
que anteriormente era manifestada em pessoas específicas, com uma agenda específica, com uma missão outorgada por Deus. Gente que recebia o Espírito, que os capacitava a realizar propósitos determinados pelo Senhor, e era Deus quem escolhia, Deus quem enviava, Deus que capacitava, e nenhum ser humano podia fazer absolutamente nada para pedir a Deus que usa-me, Senhor, como nós hoje oramos e cantamos. Porque naquela época, no Antigo Testamento, Deus escolhia pessoas, e às vezes eram pessoas tremendamente complicadas, complexadas, cheias de todos os problemas, mas Deus escolhia assim. Quando eu penso que a Bíblia nos diz que Sansão era cheio do Espírito Santo de Deus, leia essa semana um pouco de Juízes, as características desse homem, que um dia está cheio do Espírito de Deus, outro dia está procurando as mulheres de Gaza. Problema seríssimo para a nossa teologia. Porque Deus tinha os seus propósitos, a sua missão, em um momento da sua revelação. A diferença entre o receber este Espírito no Antigo Testamento e a promessa de Jesus, escute isso, era a remoção da restrição. A promessa não era mais restrita. Eu escolho Sansão, Jefté, o profeta Samuel, Gideão e outros da nossa galeria. Não, a promessa é para aqueles que receberem a palavra, aqueles que amarem a palavra, e por amarem a palavra que receberam, eles obedecem. Esses que obedecem automaticamente se tornam recipientes deste Espírito. Não há restrição de escolha para esse ou para aquele. Diferentemente daquele acontecido no passado. Jesus continua: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, e repete de novo, o Espírito da verdade, que provém de Deus, que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. A promessa nesse momento ressalta a ideia de um Espírito da verdade. E o Espírito da verdade nos leva para a verdade, nos convence sobre a verdade e nos liberta com conhecer da verdade. E aqui fica fácil internalizarmos o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele, a promessa, vem do Pai e testemunhará a respeito de Jesus. Ele atestará, ele confirmará as palavras do Senhor. Ele é o agente que traz a lembrança. Ele é o agente que ficou. Então deixe-me te fazer uma pergunta nesse momento. Por que nós falamos tão pouco com o Espírito de Deus? Se Ele é tudo isso, porque até mesmo no nosso verbo, nós nos referimos com uma maneira tão escassa ao Espírito de Deus. Se Jesus deixa claro que Ele é o agente que viria, que Ele é a promessa, por que na nossa linguagem nós falamos tão pouco com o Espírito? Um pouco mais nos falou Jesus: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que nesta hora eu vou partir, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Perceba, Jesus deixou claro, um vai e o outro vem, um parte para o outro aparecer, um deixa a presença física para o outro se manifestar no campo da espiritualidade e não no ambiente do toque, do abraço, do tocar em Jesus para receber virtudes dele. Sua chegada dependia do retorno de Jesus aos céus. Sua partida, a separação física de seus discípulos era o caminho para receberem a promessa. De modo que os poderes dos céus, irmãos e irmãs, trabalham alinhados. Os poderes dos céus trabalham em turnos diferentes. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Jesus continua. Jesus vai definindo a promessa, Jesus vai dando mais informação. Ele convence o mundo do pecado, da justiça, ele convence o mundo do juízo.
Ele convence porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. O Espírito é necessário para haver convencimento. E quem convence é o Espírito. Eu não convenço ninguém. Você não convence ninguém. Deus pode te usar, Deus pode me usar, mas quem convence é o Espírito. Nós não temos este poder. E Jesus continua dando mais informações da sua promessa. E chega nesse momento, nós estamos aqui em João 16, Jesus diz o seguinte: olha, eu tenho tanto para dizer, mas a grande verdade é que vocês não irão suportar. Se eu continuar nessa levada de identificação da promessa, vai haver um surto aqui coletivo. Mas, Jesus conclui, parece que ele não se aguenta. O Espírito da verdade, quando o Espírito vier, ele os guiará a toda a verdade. Repararam quantas vezes eu já repeti a palavra verdade, 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 verdade? Ele não falará de si mesmo, ele falará apenas do que ele receber, daquilo que ele ouvir, ele lhes anunciará o que está por vir. Esta promessa manifestada nos dará o caminho ou uma rota dos eventos do fim. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Esse Espírito, então, tem como missão nos guiar. Tem como missão descortinar a verdade, anunciando o que vem da fonte, do eterno, e tornar esse material melhor conhecido. Em outras palavras, irmãos e irmãs, sem esse Espírito nós não conseguiremos entender absolutamente nada. Essa promessa, nas palavras de Lucas, que escreveu não só o Evangelho, mas também o livro de Atos, na porção que lemos, nomeia esta promessa, nomeia o receber deste Espírito, num paralelo incrível. Ele menciona as instruções de Jesus, ele diz que Jesus inseriu a espera, a contagem, não saiam de Jerusalém, esperem a promessa, e aí ele começa o paralelo, invocando João Batista. João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João imergia pessoas nas águas, mas vocês serão imersos pelo Espírito Santo. O Espírito que convence, o Espírito que aponta a verdade, que aconselha, que guia, este Espírito. A promessa de Jesus seria derramada sobre os discípulos de Cristo, e a partir daquela dispensação necessária, pois Jesus não estaria mais ali fisicamente, eles precisavam, nós precisamos deste Consolador, deste Conselheiro, deste ar em movimento, ar que sopra onde quer, que nos capacita para testemunhar aquilo que vemos, que recebemos e que aprendemos. O Espírito testemunha sobre Deus e Jesus. Nós testemunhamos a partir do que recebemos do Espírito. É uma cadeia que se processa de um para o outro. E este batismo, esta imersão, que começa no descortinar da verdade, que inunda o nosso ser, é uma necessidade diária. Pois, irmãos e irmãs, quanto mais somos imersos neste batismo, em tudo o que ele é, mais santos nos tornamos, mais cheios da presença dele, mais sensíveis, mais discípulos. A promessa contemplava então a manifestação de um poder do céu, que se tornaria uma bênção ativa, acessível, operante, que tem a missão de nos transformar através da verdade, para nos tornar essa comunidade de gente de Deus, batizadas nas águas, batizados no Espírito, com a finalidade de testemunhar o que recebemos. Seria muito bom se acabasse por aqui, muito tranquilo, didático. Jesus é homeopático, quando vai chegar no limite ele fala melhor não prosseguir, mas não para por aqui. Infelizmente, não acaba aqui
as leituras e interpretações deste tema, e você sabe disso. Hoje, por exemplo, nós somos 2 grandes convenções chamadas batistas no Brasil, ao invés de uma. E isso devido a diferentes interpretações desta promessa. O que era para unir, o que era para capacitar a igreja, o que era para expandir, direcionar, o que era para gerar unidade, mesmo na diversidade, acabou gerando tantos e tantos grupos na família da fé. Eu li um estudo uma vez na Inglaterra de que as divisões eram obras de Deus para a expansão da igreja na terra. Eu fiquei com os meus pontos de interrogações ao ver esse estudo, porque eu não acho que tenha que haver divisão para haver crescimento. Crescimento não depende de divisão. Crescimento depende da atuação de Deus. E não, então, divide para crescer. É estranho esse negócio. O que era para receber, para nos trazer uma somente, um só coração, dividiu. Mas a promessa, a imersão, é uma só. Discípulos que ficaram sem Jesus precisavam de uma outra presença. Precisavam de um outro poder. Precisavam de uma imersão que ia além das águas. Precisava da presente perene do chamado fogo em nós, do calor que precisamos. E aqui, irmãos e irmãs, eu te encorajo a abrir seus olhos e simplesmente ler o que disse Jesus. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez batizados, cheios da verdade que liberta, que salva, que nos transforma na caminhada, continue o processo. Continue buscando mais dessa presença santa, pois a única contraindicação desse batismo é ser usado mais por Deus na proclamação das boas novas. É contribuir na expansão do reino. A contraindicação é que você entenderá cada vez mais a sua missão e chamado específico. Eu, como vocês sabem, vim de um lar histórico, tradicional, e demorou para cair a ficha. Vi muitas guerras na igreja. Vi muitas brigas, os partidários ao Espírito, os contrários ao Espírito, os partidários ao recebamos o poder de Deus, os não, o poder não precisa mais. Vi muito, eu era um adolescente assistindo essas brigas. Até que um momento eu entendi claramente só essas palavras do Senhor. Vocês serão batizados. Vocês serão imersos. E a partir daquele momento, isso se tornou uma das minhas lutas diárias, um esforço para buscar este batismo todos os dias. Eu percebi que eu preciso dessa imersão todos os momentos da minha vida. E quanto mais imerso eu estou nessa presença, menos erro eu cometo. Quanto mais imerso eu estou na presença do Santíssimo, mais discernimento eu tenho. Quanto mais da presença dEle, que vai crescendo e aquecendo o coração, mais amor eu desenvolvo pelos que estão ao meu redor. Quanto mais eu busco, mais Ele se revela. E quanto eu menos busco, também parece que Ele me respeita completamente. Hoje você não quer buscar, hoje você está bravinho comigo, então tá bom. Quem sabe amanhã você volte. Nós precisamos mais do sagrado. Nós precisamos dele para não dar lugar à carne, essa carne que grita, essa carne que é inimiga de Deus. O Senhor então prometeu a promessa, o Senhor cumpriu a promessa, e o Senhor nos convida para buscarmos mais dela. E eu te pergunto, qual o crime doutrinário desta proposta? Nenhum.
Buscar a imersão no Espírito todos os dias é o que o apóstolo Paulo ensinava às igrejas. Quando ele disse aos Gálatas: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E ele conclui: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu que recebi, você que recebeu, continue a busca por mais. Continue a busca por outros níveis. Eu não me refiro de maneira nenhuma a barulho. Eu me refiro à consagração, à busca, a temor, a relacionamento que transforma, que tira da minha frieza, que tira da minha agonia, às vezes, de passar uma semana completamente gelado e querer que tudo aconteça em 1h30 no culto, porque se não acontecer, essa igreja não tem poder. A busca é constante. O Espírito que foi prometido pelo Senhor, derramado em Pentecostes, que habita em nós, irmãos e irmãs, ele pode ser acessado todos os dias. Assim como ele acessa os nossos corações, assim como ele coloca aquela voz doce me lembrando: não vai por aí, não vai por aí. Nós podemos acessá-lo sempre, para receber mais do seu fogo, do seu calor, para esquentar a alma. Busquemos então afinidade, discernimento, poder do alto para testemunhar. E se porventura você tem dúvidas sobre esse tema, se você fica ainda se perguntando: será que esse Espírito está em mim? Será que isso aconteceu comigo? Será que eu fui batizado no Espírito? Quando foi? Como aconteceu? O fulano disse que não, o fulano disse que sim. Quais os sinais? Eu te encorajo em nome de Jesus, deleta todas essas perguntas e invista toda a sua força investindo o seu tempo em buscar mais dele, pois se você dele é, o Espírito dele já habita em você. Agora a intensidade é proporcional à sua busca. Fato, ponto final. A tua adrenalina, o teu fervor, a tua vontade de fazer as coisas é proporcional à quantidade de Espírito, de fogo, de poder que está em você. Busque mais vivendo em santidade, vivendo na consciência de que a promessa nos foi dada para nos ajudar. E que este batismo, que esta imersão seja o café da manhã de todos os dias. Seja o enchimento que precisamos, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Pentecostes é tempo de renovar essa busca. Pentecostes é tempo de analisar como está essa caminhada de imersão nas coisas do alto. E que essa promessa possa nos unir cada vez mais, nos manter unidos e nunca separados. Pois separação é obra da carne, união é obra do Espírito. Busquemos nesse Pentecostes essa espiritualidade quente, não fria, não morna. Promessa que nos enche de convicções, de adrenalina, experiências sobrenaturais de força para encarar as aflições do dia a dia, para romper em fé, para escrever histórias novas e não ficar na mesmice da média, da mediocridade da existência, que prefere não acessar a promessa que já foi dada. Busquemos o Espírito em unidade.